Bom dia, meninos e meninas, prosseguindo aí nossas aulas remotas. Bem, na aula passada eu passei para vocês algumas atividades. Quais foram? Foi o exercício resolvido da página 50, número 1, e os exercícios 1, 2 e 3 da página 52. Tranquilo? Vamos falar então um pouquinho dos exercícios resolvido número 1 da página 50. Tranquilo? Eu vou ler para vocês. Atividade física intensa e prolongada de um atleta provoca perda de sais minerais, que são importantes para o equilíbrio iônico, equilíbrio hidroeletrolítico. Substâncias minerais como sódio, potássio, magnésio, cálcio, entre outras, regulam a maioria das funções de contração muscular. Considerando as substâncias citadas, identificar as afirmativas corretas. Então vamos lá. A primeira, sódio e magnésio são metais de transição. Falso, né, moçada? Tanto sódio quanto magnésio estão presentes na família A. Tranquilo? Então aqui, hidrogênio líquido, sódio. E ao lado do sódio tem o magnésio. Então eles são elementos representativos, elementos das famílias A. Então, a primeira é falsa. Segunda, potássio e cálcio são elementos representativos. Muito bem. Tanto o potássio quanto o cálcio são elementos representativos. Por quê? Porque eles estão presentes nas famílias A. O potássio está na família 1A, o grupo 1. O cálcio está na família 2A, o grupo 2. Verdadeiro. 3. O cátion sódio tem configuração eletrônica semelhante ao de um gás nobre. Vamos pensar, moçada, o cátion sódio. Vamos pensar. A distribuição eletrônica do sódio. O sódio tem um atômico 11, vai ser 1s2, 2s2, 2s6, 3s1. Essa é a distribuição eletrônica do sódio. Mas ele pediu do cátion sódio. O que é o cátion sódio? O cátion sódio é o Na+. Bem, se ele é Na+, o que aconteceu com ele? Ele perdeu um elétron. E qual elétron ele perdeu? O da camada de valência. Ele perdeu esse 3s1 aqui. Tranquilo? Se ele perdeu 3s1, ele ficou com 1s2, 2s2, 2p6. Ele ficou com 8 elétrons na camada de valência, igual a todo gás, 9. Ele ficou com os 10 elétrons, igual os 10 elétrons do neônio. Vamos relembrar. Os elementos que estão presentes no grupo 8A, grupo 18, família 8A, ou gás NOx, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, exceto o He. Ok? Então, o sódio mais ficou com configuração eletrônica, ficou com a eletrosfera, igual a eletrosfera do neônio. Beleza? Tudo bem. Seguindo aqui. Vamos lá. Quarta. Então a verdadeira também é a terceira. Quarta. Sódio e magnésio pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Vamos ver. Vamos ver onde está o sódio. O sódio está aqui. Família 1A, terceiro período. E o magnésio está ao lado dele lá. Ok? Mesmo período, mesma linha da tabela periódica. Verdadeiro também. E a última afirmativa é: magnésio e cálcio pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Muito bem, eles pertencem à mesma coluna. A coluna ela é chamada de grupo ou família. Eles são da família 2A ou grupo 2. Tranquilo? Beleza? Então, falsa só a primeira. Qualquer dúvida, depois vocês me mandam. Tudo bem? Vamos agora para os exercícios da página 52. Os exercícios da página 52, o que eles nos falam? Os exercícios da página 52. Vamos lá. No processo de evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e Moseley foram as formulações mais bem-sucedidas para demonstrar a periodicidade das propriedades
dos elementos químicos. Nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley residem respectivamente na organização dele. Vamos lá, moçada. O que aconteceu? Tanto o Mendeleev quanto o Moseley colocaram os elementos químicos na ordem crescente. Só que um colocou na ordem crescente de massa atômica e o segundo colocou em ordem crescente de número atômico, ok? É praticamente o mesmo, mas se a gente for observar, a massa atômica não é exatamente crescente. É quase que todos em ordem crescente, mas não são todos. Se vocês forem observar, por exemplo, aqui na família B de bola, como exemplo, o cobre, a massa do cobre é 58,9 e a massa do níquel é 58,7. Então, não é bem de ordem crescente. Quase todos estão em ordem crescente. Mas a ordem crescente realmente que foi aceita pela comunidade científica, a ordem crescente de número atômico. Tranquilo? Então, é a letra E aí. Número 1, letra E. Um falou que era massa atômica e o outro falou que era número atômico. Então, número 1, letra E. Ok? Número 2. O elemento químico estânio apresenta 2 elétrons na primeira camada. Muito bem. 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira, 18 elétrons na quarta e 4 elétrons na quinta. A família e o período em que se encontra o elemento, bem como o número atômico, são respectivamente. Então vamos lá, moçada. O estânio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada, que eu falo para nós aqui, a quinta camada. Bem, você tem 4 elétrons na camada de valência, ele é da família 4A ou do grupo 14. Beleza? Ok. Mas ele tem elétrons em quantos níveis? Em quantas camadas? Ele tem elétron na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta camada. Então, ele tem elétrons em 5 camadas. Então, ele é do quinto período. Ele está na quinta linha da tabela periódica. Lembrando que a primeira linha é do hidrogênio, a segunda linha é do lítio, depois do sódio, depois do potássio, depois do rubídio. Então, ele está na linha do rubídio. Você vai pegar aqui, chegar na família 4A, está aqui o estânio. Quinto período da tabela periódica, família 4A, como nós já vimos lá na distribuição eletrônica. Tranquilo? E para achar o número atômico dele? Bem, para achar o número atômico dele tem 2 opções. Você vai na tabela periódica ou você vai somar o número de elétrons, todos os elétrons. Ele falou aí que é um átomo, não um cátion nem um ânion. Se é um átomo, ele está no seu estado neutro. Ele está no seu estado fundamental, carga igual a 0. O número de prótons igual ao número de elétrons. Então você vai somar todos esses aí, vai ver que vai ser letrinha D. Então, número 2, letra D. Tranquilo? Vamos ver agora a questão número 3. Vamos lá. Barcarena, no nordeste do Pará, é uma cidade da Amazônia marcada por desastres ambientais. Há semanas depois de fortes chuvas, houve um vazamento de rejeitos em uma das empresas do polo industrial, o que contaminou a região. No município de Barcarena já houve outros registros de crimes ambientais de contaminação. Em 2004, a Universidade Federal do Pará realizou uma pesquisa que concluiu que a água consumida pela população, em 26 localidades, estava contaminada por níveis de metais pesados, tais como chumbo 2+, cálcio 2+, cádmio 2+, mercúrio 2+.
descartados pelas indústrias. Amostras de água de Vila Nova, Iburajuba e do Distrito Industrial apresentaram a contaminação de chumbo 12 vezes maior que o máximo permitido, por uma resolução de 2001 do Ministério da Saúde. Tabela padrão de potabilidade de algumas substâncias químicas que representam risco à saúde. Entre os elementos citados, o único pertencente ao grupo dos metais alcalino terrosos. Bem, moçada, então quais foram citados? Dá lá. Colocou aí argônio, né? Bário, cádmio, chumbo e mercúrio. Todos esses citados, qual que é um elemento alcalino terroso, ou seja, qual que é um elemento da família 2A. Bem, desses aí, o que é da família 2A é o bário. Tá aqui o bário, família 2A, sexto período. Tranquilo? Com isso nós finalizamos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, que a gente vai elucidar para vocês aí. Tranquilo? Então, com isso nós finalizamos essa primeira parte, que foram os exercícios que eu passei para vocês para essa semana. Espero que todos tenham feito e todos tenham aprendido. Muito bem. Agora nós vamos prosseguir aí em relação ao estudo da tabela periódica. Ok? Então, na aula passada, nós passamos para vocês os períodos e as famílias. Esse período e essas famílias nós já havíamos passado para vocês quando nós estudamos a distribuição eletrônica. Quando nós estamos em distribuição eletrônica, o que nós observamos? Bem, nós observamos que, de acordo com a distribuição eletrônica, você vai observar quantos elétrons estão presentes na camada de valência. O que é a camada de valência? Bem, a camada de valência é a camada última da distribuição eletrônica. Então, é a última camada que contém elétrons. Através da camada de valência, você vai descobrir qual que é a família. Isso quando a gente está se falando dos elementos da família A, dos elementos representativos. Você vai contar lá a quantidade de elétrons na camada de valência e vai descobrir a família ou o grupo. E o período? Como é que você descobre o período? Bem, período é o número de camadas preenchidas por elétrons. Então, quantas camadas ou quantos níveis de energia são preenchidos por elétrons. Nós vimos, então, todas as famílias, o nome de cada uma delas. Relembramos também que esses grupos, que são menores, são os elementos de transição, e dentro dos elementos de transição também estão os elementos de transição interna. Mas as famílias específicas, com o seu nome e com a sua localização, nós estudamos sempre as famílias dos elementos representativos, ok? Então agora, moçada, nós vamos prosseguir o estudo da tabela periódica e prosseguir o estudo da tabela periódica nós vamos ver inicialmente. Primeira coisa, quais são os estados dos elementos à temperatura ambiente? Como assim estado? Bem, se ele se encontra no estado líquido, se ele encontra no estado sólido, ou se ele encontra no estado gasoso. Primeira coisa, quais são os três estados? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Qual é a temperatura ambiente? Bem, a temperatura ambiente, ela é a temperatura de 25 graus Celsius. Com condições, quando você vê lá, condições ambientes de temperatura e pressão. Que condições que são essas? Bem, pressão 1 atm, temperatura 25 graus Celsius. Então, através disso, nós vamos ver qual que é o estado físico de todos os elementos químicos da tabela periódica. Nós veremos daqui na próxima aulinha. Um abraço.